Imitar é o modo mais fácil e rápido de aprender. É igualmente verdade, como demonstraram neurolinguistas, gestaltistas e psicodramatistas, que se colocar no papel do outro é o modo mais simples e profundo de compreendê-lo. Oi, gente, estamos aqui para mais um episódio, né, da série que nós estamos fazendo sobre o olhar, com base no livro O Olhar, do José Ângelo Gaiarsa. É uma homenagem, né, que a gente está fazendo ao Gaiarsa, que no ano passado faria 100 anos, né, completou o centenário, nesse programa geral aqui Corpo e Espírito, né, do canal Paz e Bem. Então, olá, comunidade do canal Paz e Bem, comunidade do canal Filosofia em Movimento e da Pós TV 247. Estamos aqui, então, hoje eu, Renato Oliveira e Arthur Gaiarsa. E a Rê, que está com... Bom, eu não estou em casa, eu estou na Serra e não trouxe o livro. A Renata está com o livro, a Renata vai ler, vai abrir, né, Rê, a leitura do livro e a gente conversar sobre ele. Então, a gente vai começar pelo... né, e tem compreender e imitar, sabendo ou não. Compreender é imitar, sabendo ou não. Sabendo ou não. Imitar é o modo mais fácil e rápido de aprender. É igualmente verdade, como demonstraram neurolinguistas, gestaltistas e psicodramatistas, que se colocar no papel do outro é o modo mais simples e profundo de compreendê-lo. Essa questão é fundamental tanto na vida quanto na psicoterapia. O que ele está trazendo aí à tona é a gente entender que boa parte daquilo que a gente aprende a fazer com o corpo tem a ver com processos de imitação, mesmo que a gente não perceba. A criança, desde pequena, está imitando para aprender a fazer igual, né? Para se inserir num determinado mundo. Quando numa fase inicial de desenvolvimento da vida humana, né? A imitação é o meio mesmo para chegar, e durante a imitação a gente vai criando essa estrutura de movimento toda, né? E criando essas disposições que vão nos acompanhar. Então, muito da estrutura de tudo que é nosso e a gente não percebe, tem o germe ali, tem a gênesis ali, né? E aí a importância da imitação do ambiente, né? Dentro da nossa formação enquanto ser humano. E continua acontecendo ao longo da vida, né? Uma das funções, por exemplo, das grandes estrelas pop, né? Seja música, cinema e tal, é justamente dar uma referência para a imitação, para a construção de identidade. Então, assim, por que de repente um monte de gente se apaixona pela Lady Gaga, como se apaixonou pela Madonna, né? Ou porque, assim, a mesma importância do Caetano aqui no Brasil, né? Quando o Caetano surge como uma grande imagem da cultura popular, assim, são imagens de referência de comportamento, né? Que a gente imita. E não é que a gente pensa, vou imitar, é que a gente vai observando aqueles gestos, vai observando aquela forma, vai observando aquele modo de estar e de se expressar e se mover, que a gente vai incorporando, né? Então, é muito importante isso, porque isso reforça aquilo que, só para reforçar, né, que eu venho dizendo o tempo todo. O corpo humano não tem uma forma pré-determinada, a gente produz forma como cultura nas relações socioculturais, né? E a imitação faz parte disso. A gente não é tão imitativo ao acaso, é porque a gente precisa construir um modo de estar no mundo e a imitação é uma das formas de fazer isso. Em sociedades complexas, né, onde tem essa cultura de massa, a cultura produz essas imagens de referência para a imitação, né? Aí, claro, a gente podia pegar imagens e pensá-las, mas não é esse o caso agora. Agora é só dizer, ó, tem essa função também, né? E a partir da imitação também que a pessoa pode ir além da imitação, né? Você imita para chegar numa forma própria, né? Vamos imaginar, um ator vai fazer, uma atriz vai fazer a Julieta, né? Muitas atrizes farão a Julieta. Então, existe essa ideia Julieta, essa imagem Julieta, mas a Julieta será diferente em cada corpo, não será a mesma Julieta. Mesmo que seja o mesmo texto, a mesma história, né? Cada corpo que imita a seu modo, produzindo uma diferença. Eu faço dado movimento porque eu vi, eu incorporei e nem percebi. E estou fazendo aquilo de impulso sem perceber, né? Assim, né? Só fazendo, né?
Uhum. E é interessante, assim, tem um filme que chama Funny Games, que eu gosto muito dele. O diretor, o Haneke, ele fez 2 versões do filme, com 10 anos de diferença, o mesmo roteiro, o mesmo diretor, só que com personagens diferentes, com atores diferentes. E é interessante que tem cenas que aí, lógico, não é questão da imitação, né? Interpretação, beleza. Mas tem uma cena específica que ficou muito forte para mim, mas em vários momentos do filme, que com 10 anos de diferença, parece que culturalmente o corpo esperado de um ator ele ficou mais musculoso. Então, a mesma cena que a primeira, né, do primeiro filme, a mesma atriz fazia, demonstrava um esgotamento, sabe? Ela tentando fugir e tal, parecia um esgotamento, uma fragilidade extrema. A segunda atriz, quando ela ia fazer, dava uma sensação de uma afirmação de vontade, sabe? É isso que você falou, né, Fernanda? Do corpo que atualiza aquilo. Então, e aí a resposta que isso vai criar para o outro, né, para quem vê, também é muito diferente, às vezes só pelo tônus de 2 corpos, né? Eu gostei muito dessa expressão, o corpo que atualiza aquilo. O corpo que atualiza aquilo, né? Mas essa coisa neofascista, né? Eles têm modelo para tudo, né? O homem de verdade, a mulher de verdade, não é? Então, o Bolsonaro pega um monte de motoqueiro e vai fazer um motoqueiro, que é um homem de verdade, né? Então, assim, aqueles corpos atualizando essa imagem do homem de verdade. Eu fico pensando assim, nessa atualização do Bolsonaro, né? Essa atualização que ele faz do Ustra, do ditador que ele admira, o ditador do Paraguai, que ele disse admirar, né? Eu sempre fico prestando atenção nisso. Presta atenção quando o Bolsonaro aparece em qualquer momento, assim, dando um discurso. Olha a base dele. Olha como ele tá com a base sempre muito estreita. Ele tá assim um passo para trás, o peso no calcanhar, assim, tipo, que a confiança ali é muito baixa, assim, né? E como isso pode ser restritivo também, né? Essa ideia, que não necessariamente conhecer novas disposições significa ampliar o mundo de movimento. Às vezes ele consiste em restringir, que é o que a gente está vendo agora, né? Que vários movimentos não podem ser feitos porque não são de homem, porque existe uma verdade absoluta para o homem, uma verdade absoluta para a mulher, enquanto seres estamos sempre vivendo através do corpo, então existe um corpo para o homem, um corpo para a mulher, um lugar, uma posição, e isso vai ficando muito claro. E como você vai adestrando uma massa a partir também do tolimento dos gestos, das posturas, das posições. Esse mundo das imagens, eu fico pensando, por exemplo, nos inquisidores que falavam que a mulher tinha que ser como a Maria Imaculada, né? Então a Maria tem todo um gestual de Maria, né? Maria deixa cair, ela se entrega, ela acolhe e aceita. Então tem uma imagem dessa forma de ser a Maria. Olha o olhar dela, Fê, como guia a cena, como o olhar da Maria guia a posição toda, né? Isso, e aí, então eu falei da Madonna, falei da Lady Gaga, falei do Caetano, mas também Maria e outras imagens que estão por aí habitando a diversidade da cultura e sendo referência. Eu lembrei agora eu lembrei de uma oposta da Maria, a Yansan, porque o esquema motor da Yansan é o oposto, né? A Yansan, ela põe a mão na cintura, faz assim, né? A Yansan é outro esquema motor, né? Que também está aí como referência em alguns ambientes de cultura e tal. E por aí vai. Então é importante perceber que não é pessoa por pessoa, mas também essas pessoas estão mergulhadas numa iconosfera produzida pela cultura, à disposição, né? Para serem incorporadas. Você tem um repertório, né? Uma ampliação de repertório para ser imitado é interessante, né? A apropriação disso, né, é um próximo passo, né? Não existe a possibilidade desse gesto puro sem algum processo de incorporação, de imitação, de inserção em um certo ambiente social, cultural, entende? Então, a própria percepção pode servir, inclusive, para conhecer estas incorporações, esses gestos que nos fazem.
o gesto puro é difícil, porque desde bebezinho lá já está incorporando, já está lidando com aquelas relações, né? E é uma forma de conhecimento do mundo também, né? Sempre será limitação e deslimitação, limitação e deslimitação, né? Perceber um certo contorno, um certo limite e dialogar com aquilo e ir um pouco além, né? Nunca é despir-se totalmente disso. Eu me pergunto, então, assim, voltando um pouco no tema anterior, porque a frase mais dita dos últimos anos é diga com quem andas e te direi quem és, ou, né, talvez seja delas. E isso também tem a ver com essa incorporação, né? A gente passa para o próximo? Pode passar. Ele fala aqui da psicofisiologia da visão. Identificação projetiva é a expressão frequente nos textos de psicanálise. Quase tudo se explica por essas palavras mágicas. Junto com o recalque ou a repressão, as identificações projetivas são um dos mecanismos neuróticos mais comuns. Identificação projetiva é o nome dado ao processo inconsciente pelo qual eu existo no outro, negando o fato no mesmo ato. Projeto nele, vejo ou suspeito que exista nele tudo o que reprime em mim. Ele é cruel, desconsiderado, fingido, invejoso. Eu não. Sou tão bonzinho. O problema são os outros, como já dizia Sartre. O que nem todos os leitores de Sartre percebem é a ironia da declaração. Jesus Cristo também. Você vê o cisco no olho do seu vizinho, mas não vê a trave no seu olho. Posso ler mais um pouquinho? Posto e compreendido esse processo apenas no plano verbal e afetivo, como processo inconsciente, ele parece mágico. Um fato é bem mais descrição que explicação. E tomado como explicação, fica aberta para sempre a porta das interpretações arbitrárias intermináveis. Aí nessa parte que a Renata leu, tem duas questões. Uma pode parecer até piada, mas eu levo a sério. Houve por muito tempo assim um discurso homogêneo no Big Brother, no reality show Big Brother Brasil, que todo mundo falava eu sou o mesmo dentro e fora da casa, assim, né? A frase era mais recorrente em todo mundo que ia falar não, porque eu sou o mesmo dentro e fora da casa, negando então os eles e os outros em nós, que sempre foi assim uma marca para mim do programa, assim, né? Quem entra lá é só um. Dentro e fora da casa, ele é só um, ele é a mesma pessoa, ele é um personagem conhecido, já que ele mesmo sabe o que esperar e tal, né? E agora, nesse último, não, as pessoas começaram a se assumir multifacetadas. Então, o interessante era você perceber seus erros e revê-los, né? Conseguir enfrentar as resistências que iam surgindo a partir do seu modo de operar, né? Quando eu falo do outro, eu estou falando de um eu que não sou exatamente quem eu sou, porque é um eu idealizado, porque eu nessa situação, imagina, às vezes é uma coisa que está fora do meu alcance, que eu nem domino, mas eu nessa situação não faria isso. Quem é esse eu que não faria? Já que ele nunca estaria nessa oportunidade, porque aí o eu nunca erra, esse eu é perfeito, ele é ideal. Então, quão próximo de uma alucinação ou de uma imagem realmente conturbada e perdida em você, tá esse eu, né? Se ele não é composto de outros, se ele não é composto de eles, e se ele nunca erra. Não sei. Se não fosse essa identificação projetiva, seria muito legal, né? Tipo assim, eu tô vendo um problema em você, você tá vendo em mim, eu te conto o que eu tô vendo que não é legal em você conta o que você não tá vendo legal em mim, todo mundo cresce, uhul, que delícia, né? Seria a vida muito mais fácil, porque eu acho, se você pensa nessa frase sem cinismo, né? Assim, é mais fácil ver no outro do que no você, né? Realmente, você pode usar isso por uma coisa legal, né? Nossa, por isso que a gente vive junto, né? Mas como tem essa questão da projeção no meio, aí complica demais, né? A gente faz isso o tempo todo. A gente não assume que faz, mas esse sistema nosso corpo, ele é feito para fazer isso. Você entrou numa relação, entrou num ambiente, vai ter que lidar com pessoas, está o tempo todo filmando a pessoa, vendo o jeito dela, as tendências dela, o ritmo dela, está tentando sacar mil coisas do que aquele corpo pode com relação a você. Para o bem ou para o mal, né? Para o que pode dar muito certo, para o que pode dar errado. Isso é o que a gente faz o tempo inteiro, né? Isso é o que a gente faz, que é uma forma de desenvolvimento de conhecimento de processo. A gente quer conhecer o outro para conseguir lidar com ele, né?
quanto mais atento a gente esteja que está fazendo isso, melhor. Só que às vezes se cria uma cortina, né, de idealizações. Esse é o problema. Então, ao invés de ver para entender o processo, eu vejo para apontar o dedo. Não, e eu falo isso, que não tem nada pior na vida do que você dar o azar de uma pessoa do bem não gostar de você. Porque Vai parar na fogueira. ela é tão suportável para ela não gostar de alguém que ela não vai sossegar enquanto não encontrar em você um motivo que justifica ela não, né, ela não ter gostado de você, né? Então é horrível, porque você não tem nada a ver com isso, né? A coisa está toda na pessoa. O problema é seu, me larga! Né? Porque a pessoa não suporta não gostar de alguém, porque ela é muito boa, né? Identificação projetiva, conceito mesmo, né? Eu me identifico projetando, quer dizer, eu digo que o outro está fazendo algo que sou eu que estou fazendo. Eu vou ler aqui um pedacinho, que eu acho que ele vai falar, né? Esquecemos ou ignoramos que os olhos não existem apenas para ver e contemplar. Essenciais à sobrevivência, existem para organizar a ação e a locomoção no contexto do momento. Se nos detivermos diante de qualquer objeto ou movimento e olharmos para ele sem nos proteger, sem fechar, desviar ou desfocar os olhos, sem olhar como juízes, descrentes ou desconfiados, o objeto visto começará a se fazer em nós. Começamos a assumir sua forma, identificação. Isso é sempre verdade em todas as circunstâncias, a menos que impeçamos ativamente o processo de comunicação, que vai de cara e corpo inteiros e não apenas de palavra em palavra. Um exemplo simples, eu vou pegar essa xícara, estou aqui com uma xícara de café. Para eu lidar com isso, eu estou me identificando com essa xícara. A xícara está fazendo parte de mim. Ela é a xícara, mas ela também é a xícara no meu corpo. A xícara é em mim, sou eu nesse momento, né? Agora pense nisso com as relações que a gente tem mais de grande proximidade, né? Família, trabalho, relações importantes. De alguma forma, é como a xícara que a gente vai incorporando e aquele outro vai se fazendo eu. Ao meu corpo ter que lidar com aquilo como tenho que lidar com essa xícara. Só que de uma maneira muito mais complexa, né? E aí ele passa para um próximo, que é a neurose consiste em sofrer de identificações. Ele vai falar, ó, se frequentemente sou tomado por identificações com mãe, pai, ator favorito ou quem seja, nunca estou no meu lugar, nunca sou eu, nunca estou em mim mesmo. Estou permanentemente meio entortado, como se desde pequeno tivessem me vestido com roupas elásticas dotadas de reforços dispostos irregularmente. Né? Pior ainda se esses personagens com os quais estou identificado forem, por exemplo, sofridos, agressivos, autoritários, medrosos, confusos. Em outras palavras, estou revestido de identificações, atitudes e gestos que não são meus. Não consigo me mover livremente. Por isso sinto medo, porque não tenho à minha disposição todas as minhas forças. Não tenho certeza do que meu corpo ou meu eu possa fazer tudo o que as circunstâncias exigirem. A questão é que não dá para crescer sem nadinha disso, né? Mas é onde eu acho que o Gaersa ainda é muito um homem dos anos 70. Porque você percebe que nesse texto ele ainda está pressupondo uma pureza, né? Um corpo descomprometido com tudo isso, né? A questão não é só libertar-se, mas é deslocar-se. Portanto, é sempre dentro de um processo crítico que é continuado, ele não é definitivo. Não vai desvestir absoluto. Vai customizar. Oi? Você vai customizar isso. Vai customizar. Isso, colar, fazer colagens, customizar. É mais essa ideia com que se conhece hoje, né? O que é possível fazer com o corpo, né? Eu acho que também fica presente no discurso dele a questão dos costumes, né, que ainda eram diferentes na cabeça dele e no mundo que ele viveu, né? Então, você trabalhar na liberdade nesse sentido da libertação dos bons costumes. Bons costumes para quem, né? Não para a mulher que estava submetida ao patriarca, nem para o filho que era espancado porque era gay, né? Então, sim, mas quando ele fala assim, né? Quando ele vai falar, por exemplo, das mães, o maior exército conservador do mundo, aquilo é um grito de libertação para elas, depende do ponto de vista que você olha, né? Por exemplo, confusão mecânico-afetiva, né? Tem um grupo que eu tenho que tem muitos homossexuais e muitas vezes os relatos vêm nesse sentido assim. Eu era uma criança
muito espontânea, muito expandida, expansiva. E aí eu fui entendendo onde eu estava e, de repente, eu me torno um adolescente completamente seco, sério, porque ele foi podado de todos os lados para não aparentar ser um homossexual. E aí, nesse lugar, então, um corpo identificado com um modelo e todo disfuncional, mecanicamente, afetivamente, porque justamente ele foi sendo podado de todas as formas para se comportar como um homem. O homem sobre o qual não se pode ter dúvidas se de fato é macho mesmo. Para você perceber que você está identificado e que isso está gerando toda essa estagnação no seu organismo ali e que você está deixando de dar vazão para todo um lado seu, tudo que nos convida a mudar de posição, de forma, ajuda, porque na hora da volta você percebe quem você é melhor. Mas bom, tô pessimista, não vou nem seguir. Talvez a maturação da grande explosão dos anos 70, que era um grande otimismo, seja na direção de um pessimismo um pouco maiorzinho, assim, não, calma, isso não é explosivo, isso não vai ser de repente, não vai ter jogar tudo fora, o processo é outro, né, mais lento, envolve suportar mais tensão, não vou resolver agora, isso leva um tempo, tem um processo, tem uma negociação em várias instâncias, né? Desde a vida privada até a política. Ter mais noção, né, de que a coisa não é um grande grito de liberdade. Acho que como se fosse possível, né? Ser libertador a esse ponto, né? Então, talvez o que falta um pouco mais para a maturação dessas mudanças seja um pouquinho mais desse pessimismo que dá essa ideia do trabalho e da complexidade envolvida nessas modificações, né? E eu acho que uma consciência de rede mesmo, né? Isso. O que você pode fazer é fortalecer determinadas redes. Você não vai mudar o mundo, né? Mas se algumas redes estiverem mais fortalecidas, você tem alguns espaços de respiro, né? E de troca e tal, né? E que você também não está separado dessas redes, né? A gente sabe que isso é estrutura minha, não tem como tirar. Está aqui, eu vou ter que lidar com isso, né? Eu posso aprender a lidar. Então tá, gente. Por hoje é isso. Muito obrigada. E até a semana que vem a gente volta a ler mais trechos desse livro e a comentar. Obrigada, Rê. Obrigada, Arthur. Obrigada, gente. Tchau. Valeu, gente. Tchau.